Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos em Música, programa vinculado à extensão da Embape e Unespar. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber um velho amigo, músico, professor, Vadim Arski, professor na UNB, em Brasília, que está aqui ministrando o curso na 42ª Oficina de Música de Curitiba. Vadim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. É sempre um prazer estar com você. Com certeza, igualmente. Uhum. Vadim, a gente estava relembrando aqui algumas passagens musicais, saxofonísticas, e nós nos conhecemos ali por volta de 2010, né? Uma visita que eu fiz a Brasília e tal. Isso, você foi a Brasília lá, uma das suas visitas, aí nós saímos para tomar um café, batemos um papo, conversamos sobre, mas você estava de passagem, né? Então não deu nem tempo da gente ir lá na minha sala, tocar um pouco, foi uma coisa bem rápida. Mas já foi assim uma coisa para a gente começar a cultivar uma amizade, vamos dizer, mesmo que fosse platônica, à distância, né? Mas uma coisa assim da gente saber, né? Que existem outras pessoas também tocando saxofone pelo Brasil. E a gente sempre em contato pelas redes sociais também. Isso, né? Sempre, né? Muito legal. Sempre você fazendo sempre esse programa, eu assistindo os seus programas, e eu de vez em quando mandando as coisas que eu estou fazendo também, às vezes uma piada também, mas então a gente manda também, porque eu acho que a rede social é para isso, para a gente divulgar e para a gente ter alegrias, né? Eu digo assim, que hoje em dia, nesse mundo caótico, o que salva são os memes e as figurinhas do WhatsApp. Isso, exatamente. A gente passa daquela risada e pronto, já limpou, desopilou o fio. Desopilou, exatamente. Então, legal. Mas assim, Vadim, então é o seguinte, para quem não te conhece, você é um saxofonista que já tem muita carreira, muita trajetória. Eu queria que você falasse para os meus alunos, as pessoas que acompanham os meus vídeos, quem é o Vadim? Qual é a sua trajetória na música? E no saxofone especificamente? Então, minha trajetória na música ela começou muito cedo, ainda quando eu morava em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, e eu tinha uma colega minha de classe, que também era minha vizinha, que a mãe dela era pianista e cravista. E ela fazia grupos de música de câmara. Ela reunia para fazer, algumas noites, final de semana, durante a semana, reunia músicos de altíssima qualidade para fazer música de câmara barroca. Então eu tinha contato com todos esses instrumentos, eu achava muito legal, né? E já tinha um contato anterior porque o meu pai, ele teve ele é advogado, mas durante a infância ele aprendeu a tocar piano. Enquanto ele fazia a faculdade no Lago São Francisco e depois da aula ele ficava ali na Praça da Sé em São Paulo esperando alguém que quisesse um pianista. Então ele acompanhava Calbi Peixoto, Araquém Peixoto, tocava em banda de baile e tudo mais. Então eu cresci em casa ouvindo música. Ao lado da advocacia. Ao lado da advocacia. Então ele pegava o violão e cantava, ele senta no piano e toca e tudo, e ele fazia essa coisa. Então sempre incentivou. Então quando surgiu essa oportunidade com essa nossa amiga, ela montou em cima da garagem dela, que eram aquelas casas antigas, onde em cima da garagem tinha um apartamentozinho. Esse apartamento ela montou uma salinha de música. Então a gente tinha aula, os vizinhos todos, era a nossa turminha, ia todo mundo para a sala de música, então era divertido porque era o mesmo pessoal que a gente encontrava e jogava bola na rua, ou que brincava e tudo mais, ia para a escola junto, que a escola era do lado, era do bairro ali. Então era uma coisa que todo mundo gostava de ir, então todo mundo fazia. E aí nessa aula eu comecei a aprender flauta doce. Aí nós mudamos para Brasília, eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos. Aí chegamos em Brasília, como é que vai continuar? Meu pai descobriu a Escola de Música de Brasília. A Escola de Música de Brasília é uma instituição como se fosse o Conservatório de Tatuí, como se fosse os conservatórios que tem em Minas Gerais também, todos esses, que é do governo, grátis, para as pessoas que querem desenvolver a música. E naquela época eles tinham inaugurado a facility dele, né? Tinham inaugurado o prédio. E era um prédio novo ali, com tudo assim, bem acabadinho, direitinho e tal. E eles estavam justamente querendo arrecadar cada vez mais aluno, tá? O que é o contrário hoje. Hoje eles fazem uma seleção e tudo mais. Naquela época não, você chegava, entrava e já começava a tocar. E quem lidava com isso era o maestro Levino de Alcântara, que leva o nome do auditório, infelizmente já faleceu, mas que foi a pessoa que foi o pioneiro e que levou essa coisa para frente. E o maestro Levino ele estabeleceu uma norma da escola, seguindo alguns exemplos europeus, americanos e tudo mais, que você, para tocar um instrumento harmônico, piano, violão,
você primeiro tinha que tocar um instrumento de orquestra e de banda. Então, quando eu fui para a escola, eu já falei, eu quero aprender piano. Eu quero piano. E aí, quando eu fui lá na secretaria, fui acabar na sala do diretor. Olha só. Antes de entrar na escola, eu já estava na sala do diretor. Né? E aí, na sala do diretor, ele falou assim, não, você quer tocar violino? Eu falei, não, meu irmão já toca violino, é um mosquitinho, zumbido, é chato. Viola também não é chato. Violoncelo, eu falei, eu tenho 10 para 11 anos, olha o meu tamanho, como é que eu vou tocar um violoncelo? Não vai caber aqui no meio das minhas pernas. Aí, tá, contrabaixo, aí eu olhei, só olhei, né? Ele falou, tá bom. Flauta. Aí, nessa época, né, com essa idade, você é meio machista e fala, flauta é instrumento de mulher. E aí, os meus amigos flautistas que me perdoem essa, mas na época, quando é garoto, a gente solta essas. Outra época também. Também é outra época. Não tinha politicamente correto, não nada tinha. disso. Não aí o clarineta é sem graça. O oboé, não, o oboé parece um pato, né? O fagote, não, parece uma bazuca, né? Eu falava não. E ele foi falando o nome de todos os instrumentos, trompete, trombone. Aí na tuba ele não falou, porque ele viu o meu tamanho e falou, não, isso aí não dá para tuba, não tem jeito. Aí, quando chegou no final, ele falou saxofone. Eu olhei para ele assim e não veio resposta nenhuma. Por quê? Porque eu não sabia o que era um saxofone. Eu não tinha ideia do que era um saxofone. Não tinha nenhuma frase para falar do saxofone. Não tinha como rebater. Porque eu queria o piano, mas o que é esse saxofone? Aí ele levantou da sala dele, atravessou o corredor, entrou na instrumentoteca, pegou um saxofone, botou na minha mão e falou, você vai para o bloco E, procura o professor Ione Freitas. Me colocou para fora e eu saí com aquele saxofone na mão. E sabe que eu nunca tive aula de piano na escola de música. O saxofone virou, eu comecei a estudar, aí eu estudava o saxofone na aula, e na minha aula tinha o ensaio da banda sinfônica da escola de música do lado de fora. Então eu passava metade do tempo estudando, metade do tempo ouvindo eles tocar, metade do tempo estudando, e eu falei, essa banda, é legal, eu quero tocar nela. Né? Aí eles me colocaram na banda iniciante. Aí eu fui para a banda iniciante, fiquei um tempinho nela. Quando foi no ano seguinte, em janeiro, eu fiz o curso de verão. Aí eu conheci o Gonzaga, o Luiz Gonzaga Carneiro, o professor Gonzaguinha, e tive aula no curso, aí toquei na banda, e aí eu toquei na banda do curso, que já era adiantada. Então, quando voltou o semestre, o maestro, que era o mesmo, né, falou assim, não, você já pode sentar na banda. E naquele ano, 1977, foi o ano que teve o 3º Campeonato Nacional de Bandas, promovido pela Funarte. E aí eu estava na banda, quando vi, eu estava indo para Recife, tocar no campeonato de bandas, e eu cheguei lá e tocamos, e ganhamos nota 10 e tudo mais, voltamos para Brasília, aí depois, um mês depois, a gente estava indo para o Rio, para a Rede Globo, foi a semifinal, passamos para a final e no final ganhamos. Aí quando eu falei, eu com um ano de saxofone, já ganhei um prêmio de banda desse, né? E para ganhar aquele prêmio, eu tive que ralar muito, porque o repertório não era fácil. Então, a técnica e a leitura foi desenvolvido nessa parte da banda, de você, estando na banda, você tinha música para ler, tinha que tocar, e tinha que estudar, e tinha que não sei o quê. Só as peças que eu me lembro era, por exemplo, a abertura do Morcego, de Strauss, que é semicolcheia toda hora. Tem uma passagem de modulação cromática. E o saxofone tinha que fazer isso. E quem é que está do meu lado? Dilson Florencio. E o Dilson... E eu olhava para ele e falava, Dilson, não, me ajuda aí, cara. E aí ele falava assim, não, vai estudar. Aí ele pegava dueto comigo e ele me ajudou muito nisso. Porque vocês são exatamente contemporâneos. Contemporâneos. Né? Ele entrou na banda alguns anos antes de mim, uns 3 anos antes. Ele acho que tem 4 anos a mais que eu. Não, eu creio que não. Ele tem 11 anos a mais do que eu. Então ele tem 63. Ele vai fazer 64. 2 anos a mais que eu. Sim. Então, e ele ia à frente. E eu ficava assim, né? Porque ele já era mais adolescente. E eu era ainda infantil ainda. E eu ficava ouvindo ele tocando. Aí ele viu que eu vamos dizer assim, eu dava no couro, né? Então eu ia atrás dele. Aí ele começava a trazer dueto. E a gente passava as tardes estudando dueto. Então aquilo foi me deixando, sabe, tocando com alguém. Esse negócio de estudar, eu mesmo falo para aluno que me procura, eu quero ter aula com você e tudo mais. Eu falei, você toca em algum lugar? Não, então vamos arranjar um lugar para você tocar, porque dar aula para você não tocar em lugar nenhum é meio complicado. Então, às vezes eu encaixo ele num projeto de extensão da UNB, às vezes eu levo ele para alguma banda que ele pode participar, iniciante.
E aí, então, com essa coisa de tocar na banda, aquilo foi evoluindo, foi. E aí o Dilson foi embora para a França, né? E aí eu assumi o lugar dele, eu fiquei de primeiro saxofone. Aí o maestro da banda adoeceu, e eu fiz um curso de regência no curso de verão, acabei sendo maestro da banda também, eu fiquei 3 anos. Vim a Curitiba com a banda aqui, num festival de bandas que teve aqui. Isso por volta de o quê? Isso foi em 1987. 87. Mas quando eu entrei na universidade, eu entrei na física. Eu fiz 2 anos e meio de física. Certo. Aí depois de 2 anos e meio de física, o Dilson formou, e quando ele formou, ele abriu o primeiro curso de saxofone erudito no Brasil, ou o saxofone mesmo, né? Primeiro curso de saxofone superior no Brasil. E aquilo me deu uma ideia, eu falei, pô, eu também podia fazer esse curso, né? Então eu transferi, eu já tinha aula com o Gonzaga, porque a universidade tem essa facilidade de permitir você explorar as outras áreas que não são as áreas de você. Então eu fui fazer aula com ele. E aí eu comecei fazendo aula com ele e tudo mais. Depois de um tempo, passou uns 2 anos, eu falei, não, vou trocar. Mas eu só troquei depois que eu falei com meus pais. Porque eu cheguei para falar, vou mudar para música. Não, ia ser aquele negócio, né? Você fazia licenciatura em física? Não, bacharelado. Bacharelado. Minha mãe é formada em física. E aí eu fui fazer bacharelado em física e saía tinha falta de físico. O reitor era físico, né, da universidade. Era o Azevedo, o professor Azevedo, que era o capitão Azevedo, né? E ele tinha sido colega do meu pai, de Liceu Pasteur, no São Paulo. Né? Então ele já conhecia e tudo mais. E uma vez ele estava em casa e falou, meu filho faz física. E ele olhou e falou assim, não faz física não. Porque existia uma restrição, né, por causa da coisa militar, você tinha um impedimento das pessoas se desenvolverem na física aqui. Por quê? Porque você tinha aqui dentro um domínio na educação externa. E você desenvolver mentes que são brilhantes e tudo mais nessas áreas era perigoso para outros países mais poderosos. Então existia uma coisa assim que ficava de... vamos dizer assim, não é uma coisa que eu tenho comprovado que seja, mas que corria nisso. Por quê? A gente tinha um telescópio atômico encaixotado, que não saía do lugar. Nós tínhamos todos os nossos laboratórios que faltava equipamentos básicos e que de repente não chegavam. E aí quando o reitor da universidade me falou, olha, o curso não vai muito para frente, eu consegui. Mais tarde eu comecei a ligar esses pontos e ver por que isso não ia para frente, né? Eu vejo meus colegas que faziam física, um deles é um cara que depois fez música também. Ele foi meu veterano nas 2 áreas, na física e na música, que é o Roberto Correia, violeiro. Sei quem é. Então, ele estava aqui também no curso, a gente tomou café anteontem juntos. E então o Roberto, ele saiu da física, ele falou, não quero física, vou fazer música. Tá? E ele usou todo, como eu uso, né? Isso hoje é um problema com meus alunos, porque meus alunos entram na sala e falam assim, bom, vamos analisar o som, vamos ver o que você está fazendo. Eles falam para mim, pô, professor, eu vim fazer música, eu não queria nem matemática, nem física, e você já começa com isso. Eu falei, se você não souber física, como é que você vai tocar outro instrumento? Enfim, eu fiz tudo é física, né? Exatamente, tudo é física. A gente vive num mundo onde a física opera. Claro. Então, se você não souber a relação das coisas, não tem como. Sem dúvida. E aí eu terminei o curso de música, né? Quando eu terminei o curso de saxofone, eu fazia dupla habilitação e regência também. Tá? Só que na época que eu formei, o professor Gonzaga falou para mim, olha, você tem que procurar um saxofonista, porque ele era clarinetista. E o CNPq anunciou que ele estava dando o último lote de bolsas para mestrado. Eu lembro quando eu fiz a faculdade, eu e meu irmão entramos, meu pai falou assim, não, eu vou fazer uma poupança aqui para quando vocês quiserem fazer uma pós-graduação, eu pago para vocês. Eu falei, tá bom. Só que o meu irmão foi para os Estados Unidos antes, para uma universidade particular, e aquela poupança foi todinha para pagar o dele. Então, quando eu terminei o curso, a poupança já foi. E aí eu consegui no CNPq essa bolsa, né? E também foi de modo muito interessante, eu era mais uma serenata de Natal, eu fui fazer uma apresentação noturna e o vizinho chamou para ir lá, eu fui lá, regi
a serenata a gente fez e ficamos na festa, tomando vinho até tarde. E no dia seguinte eu tinha reunião com o presidente do CNPq, porque ele queria pessoalmente examinar as pessoas. Quando eu chego para a reunião, quem era o presidente do CNPq? Era o vizinho que chamou a gente para cantar. Eu falei, maestro, tá aqui a sua bolsa. Pronto. Então, essas coisas que às vezes a gente não... Feliz coincidência. É uma feliz coincidência. Quando a gente vê essa coisa, eu falo, pô, eu não queria ter ido, porque eu falei, não, eu tenho reunião semana que vem, no dia seguinte. Aí eu fui. Aí consegui essa bolsa, fui lá estudar e consegui só uma universidade, consegui, todas as universidades nos Estados Unidos começam em agosto. E o CNPq me deixou bem claro que a minha bolsa vai começar em janeiro. E a única universidade que teve foi a Universidade de Louisville. E eles tinham lá um professor que tinha sido aluno do Sigurd Rascher. Então eu falei, poxa, então tem uma referência ali, né? Então eu fui ser lá. Foi bom que durante o meu tempo lá na universidade eu consegui fazer vários workshops, e um deles com o próprio Rascher. Então eu passei uma semana com o Rascher e eu aluguei ele de pergunta, mas ele gostava das minhas perguntas, então ele respondia. E no final do curso ele dormia todo dia 1h da manhã. Ele falou assim, o senhor não pode mais fazer o curso comigo, porque eu preciso dormir, eu sou muito velho e tal. Se eu quiser me visita na minha fazenda lá e a gente conversa lá. Eu falei, tá bom, né? Mas foi assim, uma semana de curso com ele, foi um aprendizado assim que descortinou muita coisa sobre o instrumento. Tá? Ter a oportunidade de tocar no instrumento dele sem chaves, sem furos, né? E você realmente perceber os harmônicos saindo. Então, e aí eu fiz o curso, terminei, e ao mesmo tempo, a Universidade de Louisville tem um programa de jazz que chama Jamie Ebersole Jazz Program. E o Jamie Ebersole é um dos maiores educadores de jazz. Sem dúvida. E eu conheci o Jamie Ebersole e ele queria vir ao Brasil. Então nós fizemos uma troca. Eu ensinava português para ele e ele me ensinava a improvisar. Então eu comecei a fazer, participar da Big Band e tudo mais, e eu consegui, de um certo modo, também me encaixar nessa área. Abrir um leque que eu não fazia, porque apesar de o saxofone ser todo mundo tocando popular, na época que eu estudava, só tocava erudito. Tá, eu toquei num grupo de jazz uma vez, mas foi muito assim, uma vez que a gente fez um festival de jazz. Tá, aliás, passei vergonha, porque no festival de jazz estava o Roberto Sion e o Mauro Senise. E eu tocando lá, os dois vieram, não, você tem futuro. Tal. E eu com 1 ano e meio de saxofone só. Tá, mas aí não me empolguei muito pelo jazz. Eu gostei mesmo de tocar todos aqueles clássicos. Eu ouvia muita música, eu participava da banda, eu ouvia os ensaios de orquestra. E essa música toda do período, desde o período barroco, me fascinava muito. E o meu curso, quando eu fiz na universidade, foi criado em cima do curso que existia no Conservatório de Paris, que é todo baseado dentro da música erudita. Então eu continuei fazendo esse tipo de coisa. E, só uma interrupção, esse teu contato com o Sigurd Rascher tinha mais ou menos que idade nessa época? Ele morreu com 100 anos, né? Ele morreu com 99. Ele tinha a mesma idade do Marcel Milne. Não, tinha uma diferencinha. De 1 ou 2 anos, acho que era. Tá, eles eram assim, os dois foram os dois ícones, sim, né? Sim, claro, absolutamente. Isso foi em 1989. 89. Então eu tinha mais de 80 anos. Tinha 82, acho que na época. Tá. E aí eu encontrei com ele uma outra vez também depois, muito rapidamente no encontro, ele ficou feliz de me ver e tudo. Eu tenho inclusive a foto ainda do grupo todo, né, do lado dele, tocando e tal. E foi uma coisa interessante isso, porque ele gostava que as pessoas fizessem perguntas, ele queria responder. E uma das perguntas que eu fiz para ele, né, que ele falou sobre o Glazunov. Aí eu perguntei para ele assim, Mr. Rascher, posso fazer uma pergunta do Glazunov? Pode. Pode ela ser, você pode fazer a pergunta que você quiser. Então tá bom. Por que um concerto tão interessante, com tanta coisa, tanto desenvolvimento, não sei o quê, tem uma cadência tão idiota que eu falei? Porque a cadência é ridiculamente pequena, idiota. Aí ele parou assim, ele ficou em silêncio, assim, quase 1 minuto em silêncio. Aí eu falei, caramba, será que ele escreveu a cadência? Agora o cara vai me pegar, porque ele vai ficar louco da vida comigo. Aí ele começou a falar, 50 anos, 50 anos. Aí ele tirou de dentro da pasta dele um manuscrito, né, escrito à mão e tal. Ele falou, de quem é o concerto? Aí todo mundo, Glazunov. Só Glazunov? Petiot. Aí ele falou, Petiot. Aí ele falou, Petiot, quem é o Petiot? Aí ele explicou para nós que você, para publicar na França naquela época, tinha que ter um autor francês.
senão Afonso Leduc não fazia a publicação. Então ele chamou o Petiot para fazer a cadência. E ele tinha a cadência original que ele me mostrou, a que ele fez. Né? E, poxa, eu fiquei assim... Então, quer dizer, são essas aprendizagens que você pega em determinadas coisas, que estão ligadas ao histórico, a como a coisa funciona, é isso que me fascina, e isso é que eu tento passar para os alunos. Então, eu fiz o curso lá, voltei, e quando eu voltei, aí fiz aquela coisa, a Escola de Música de Brasília seria o lugar para eu começar e tal. A Universidade de Brasília já tinha um professor que dava clarinete e saxofone, e não existia possibilidade lá. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, cheguei em São Paulo. Na mesma semana eu tive uma reunião com o pessoal do Zimbo Trio e eles precisavam da minha ajuda para desenvolver o curso de saxofone na escola deles. Dentro que era muito famosa nessa época. Era, tinham 1000 alunos na escola, enorme, era um negócio enorme. E não tinha aluno de saxofone, porque não tinha o curso de saxofone. Quem tinha passado por lá era esqueci o nome dele lá. Mas ele passou um tempo lá e tentou organizar, mas não conseguiu. Depois ele foi para a Unicamp e depois ficou o Vinícius Dorim. Mas o Vinícius Dorim era um gênio. Claro. Mas ele não conseguia organizar o curso. Ele falava, você toca isso, você toca aquilo. E nessa hora você precisa ter uma pessoa que realmente pense na organização do curso e vá junto com a coisa. E aí eu sentei com ele, organizei o curso existiu até a escola acabar o ano passado. Ano retrasado, acabou em dezembro de 2023, que a escola fechou de vez. Mas o curso de saxofone funcionou até lá. Então, o Prandini, né? Prandini, exatamente. José Eduardo Prandini. Isso. Tá, e o Prandini fez um tempo lá, mas depois ele saiu e foi para a Unicamp, deixou tudo mais ou menos assim na metade. E ele até não toca mais hoje. Tá vivo ainda? Tá vivo, tá. Eu outro dia bati um papo com ele pela internet. Que legal. E ele foi um cara que desbravou aquilo e tentou fazer, mas ele não... Depois ele foi para a Unicamp e aí ele frustrou com o saxofone e foi fazer outra coisa. Não sei, acho que foi mexer com informática, essas coisas assim. Saiu da música mesmo, né? Saiu da música, saiu da música. E então eu fiz aquele trabalho todo. Quando eu estava eu montei uma big band para eles lá, com os alunos de saxofone, começou a ter o curso de flauta, começou a ter o curso de trompete. Então a gente começou a montar uma banda de música popular, sempre com mais saxofone e flauta, mas também tinha alguns trompetes e tal, trombone não tinha. E usava os outros alunos, piano, baixo, bateria e guitarra deles lá. E quando eu estava começando a encaixar direitinho, né, eu comecei a ficar meio cansado, porque eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, dando aula. Tinha um salário razoável, tá? E nasceu meu filho e tudo mais. Aí eu recebo um telefonema de Brasília. E o professor Gonzaga fala assim, olha, a Universidade de Brasília, eu vou me aposentar. E precisa de alguém para dar aula de saxofone. Porque a hora que eu aposentar, eles não vão contratar um professor que tenha menos que mestrado. Na época era mestrado que fazia. E falou, você é o único que tem mestrado em saxofone no Brasil. Tá? O Dilson estava em Belo Horizonte. E ele tinha problema de ter o mestrado dele reconhecido na UNB. Então ele foi a Belo Horizonte aceitou o diploma dele. E aí o meu diploma era mais fácil, porque era de uma instituição americana, que era registrado e tudo. Você não precisa nem fazer essa renovação de diploma que tinha hoje em dia. Você apresentava o diploma mesmo, ele já era válido. Aí eu fui para lá, comecei como professor substituto. Fiquei um ano como substituto e logo em seguida fiz o concurso. E estou lá desde 1994. Então já estão fazendo 31 anos, né? De história. Nesses 31 anos, eu já formei 36 alunos em bacharelado em saxofone. Um número bem expressivo. Expressivo, bem muito, expressivo. Né? E a minha turma é sempre uma turma grande, porque eu desenvolvo quartetos, eu desenvolvo, vamos dizer, ensembles, né? Eu faço orquestra de saxofone com eles. E eu sempre convido muita gente. O próximo vai ser você, que vai lá fazer uma visita para a gente. Obrigado. Tá? Irei. Então, para poder justamente dividir essa coisa. Então, por exemplo, se tem músico passando lá dando show, eu chamo a pessoa lá. Então, o Carlos Mal está fazendo show. Carlos, você não quer dar uma passada lá no UNB? Ele ia lá e fazia. O Léo Gandelman fazendo, o Léo Gandelman ia lá. Aí estava, sabe, uma vez o Mauro Senise estava lá, ele foi lá também. Então, quer dizer, o pessoal todo, eu mantenho sempre uma cordialidade com eles todos, porque
são músicos que me inspiraram. Roberto Sion é o cara que eu ficava sentado no Conservatório do Brooklyn, na porta dele, ouvindo ele estudar. E eu ficava ali, com o ouvido na porta enquanto ele já estudava. veio aqui, já deu um depoimento também para o canal aqui. Então. Então são pessoas assim que têm uma capacidade, e é justamente aí que eu vejo essa diferença. A partir do momento que eu consegui ter o contato com a música popular nos Estados Unidos, ter contato com o Zimbo Trio, tocar na música popular também, eu expandi um pouco o repertório. Então o aluno toca choro, tá? Eu tive que montar uma banda para os alunos de saxofone fazerem prática de orquestra, porque senão eles tinham que esperar o Bolero de Ravel ou o Americano em Paris, ou sei lá, para poder tocar com a orquestra. E aí os alunos falaram que eles queriam uma banda de jazz. Então nós temos uma banda de jazz lá que está montada desde 1997, eu acho. Excelente. Tá? E eles continuam fazendo a prática de banda, que é a prática de orquestra. A banda teve épocas que ela estava tão grande que a gente conseguia fazer o repertório sinfônico. Então eu dividia o semestre em duas partes. A gente primeiro fazia um repertório sinfônico e depois fazia um repertório jazzístico. E aí eu fazia os arranjos para usar as clarinetas, trompa, flauta, tudo isso dentro de uma big band. Então, para poder usar. E então a minha experiência toda no saxofone foi de tentar sempre decifrar o que é esse instrumento, como ele funciona, como é que ele foi feito, e eu sempre corri atrás das respostas, usando não só o conhecimento, como usando o auditivo, você ouvindo as pessoas tocar. Então você vai, escuta o Marcel Mille tocar e fala assim, puxa, o som do Marcel Mille. Aí você olha lá e fala, pô, ele tocava com um boquete de metal, e ele era membro da Guarda Metropolitana, da banda republicana. Da Guarda Republicana, né? E ele tocava na banda da Guarda Republicana, e dali da banda ele saiu, aí você olha, pô, a banda é um celeiro de criação de músico. É incrível aquela banda. Até hoje ela está lá. Então, dali surgiu uma escola que se formou e se incrustou em Paris. Aí, de repente, a gente fez aqui. Hoje, poxa, eu fico feliz de ver que você tem aqui no Paraná um curso superior. O Rio Grande do Sul também tem um professor, também lá. Santa Catarina tem algumas pessoas que se envolvem com isso, mas ainda não montaram um curso. O que me inculca mais é São Paulo. Só tem um curso que envolve um bacharelado, que é o saxofone, é na área popular, que é o Souza Lima. A Unesp, a USP, a UFESP, todas aquelas que estão ali, elas não têm um curso de saxofone, né? E num estado como esse. No Rio de Janeiro, você tem as duas grandes universidades, tanto a UFRJ quanto a Unirio, tá, o Conservatório Vila Lobos, tem os dois cursos. Tem o curso popular e o erudito, tem dois professores de saxofone, enquanto... agora, no Espírito Santo, contrataram 2 meninos também que foram. E esse pessoal que foi, Natal também tem, Minas Gerais, que foi o que o Dilson fundou, Belém, ele também foi lá ajudar a fazer também o curso em Belém. E em Goiás parece que está começando a querer sair um curso. Então, isso tudo a gente vê que, com essa ida do Dilson e voltar, eu ir também, a gente de repente espalhou uma semente que começou as pessoas a ouvir aquilo. Mesmo que a gente não tenha uma influência direta, houve uma influência indireta nisso. Claro que sim. Claro. Né? De você construir toda essa rede que existe dos saxofonistas que tem. E então, esse é o Vadim. Legal, perfeito. Eu queria só explorar um pouco mais das suas opiniões, que eu gosto muito desse assunto que você abordou também, que é essa questão da transversalidade, do erudito popular, porque a gente sabe muito bem que o mercado de trabalho do saxofone erudito é extremamente limitado. Então, tirando a parte acadêmica, você tem um ambiente que você tem que ir a foice ali abrindo a sua estrada. Então, como é que você relaciona essa questão da transversalidade do erudito popular para os jovens estudantes que estão assistindo a gente, essa nossa conversa? O que você recomenda? Quais são os caminhos que você sugere? O que você acha que um cara pode fazer para ampliar o seu espaço dentro do erudito? Não necessariamente só no erudito, mas assim, abrindo para o popular ou para banda de baile, sei lá o quê. O que você pensa a respeito? A minha experiência foi a seguinte. Eu saí daqui de Brasília e fui cair na cidade de Luiz com um saxofonista erudito alto. Mas eu tinha acabado de, vamos dizer assim, ganhar um Mark VII tenor. Eu carreguei comigo, fui com ele lá. Aí quando chegou lá, tinha um workshop do Jamie Ebersold, que ele faz os workshops. E eu fui ter aula. E falei, eu quero aprender essa linguagem também. Eu comecei a fazer disciplina lá dentro e fui fazer esse curso lá, logo 6 meses depois que eu cheguei.
Quem é que foi dar aula de saxofone para o grupo que eu estava lá? Era um cara chamado Bill Evans. O Bill Evans, ele foi o saxofonista do Miles Davis. Sim. E era um cara assim, top, todo mundo ficava assim, oh, o Bill, não sei o que e tal. E eu resolvi fazer uma coisa, uma experiência que eu tinha. Eu resolvi separar um pouco os dois estudos. Então eu pegava o alto, e o alto eu só tocava o erudito. Aí eu pegava o tenor, e no tenor eu tentava arriscar o popular. Aí eu tinha uma boquilha Otto Link de metal, 7 estrelas e tal, que tinha umidade presente. Então eu falei, pô, essa boquilha aqui eu vou tocar jazz. Aí eu fui ter aula com ele com a boquilha 7 estrelas e tudo mais. Aí ele olhou para mim e falou, você não é americano, né? Eu falei, não. Ele descobriu na hora, sou brasileiro. Ah, pô, tá, tô vendo que você tem um jeito para música popular e tal. Agora, você está fazendo a embocadura do alto e erudito no seu saxofone. Você tem que mudar um pouquinho. Aí ele foi começando a mexer, ele virou meu lábio para fora, fez não sei o quê. Eu fiquei numa posição muito esquisita para tocar, mas quando eu soprei, saiu o som que eu estava esperando sair, que eu não conseguia fazer. Então, uma das coisas mais importantes é o que eu tenho que fazer. A sonoridade é muito diferente do erudito para o popular. Quais são as coisas que influenciam nisso? Primeiro é a sua postura interna da boca e a sua pressão labial, que influencia, mesmo do alto para o tenor já muda bastante, do alto para o soprano também. Mas se você quer fazer, você tem que pensar nessa sua pressão do lábio, né, dos músculos labiais que fazem votos, se ele vai focar mais ou se ele vai desfocar. E junto com isso tem a parte interna da boca também. Tá? Porque o grande negócio do jazz, que sai aquele som meio sujo, é porque ele vem junto com uma, vamos dizer assim, uma interferência do ar. Tá? Então quando você sopra no saxofone, você faz... não tem som nenhum. Quando você vai tocar jazz, você faz... Então tem uma turbulência. Essa turbulência faz parte do som do jazz. Tá? Aí quando você vai tocar o grave do saxofone é terrível para sair, você não consegue toda vez. Então, a partir do momento que o pessoal tocou o grave, é que começou a sair aquele subtonado, que é esse som onde você põe um pouquinho dessa coisa. E aí a sonoridade é basicamente você mexer nisso aí. Depois você tem que entender a linguagem como um todo, através de como ela é escrita. Então o jazz tem uma coisa chamada swing. Né? Então você tem que fazer um swing. Aí ele é diferente do choro e da bossa nova. Tá? Isso tem a ver com a linguagem. Porque o inglês é uma língua intersina. I wanna go home because my mind is waiting for me. Tudo que você faz, você pensa em tersina. E a língua portuguesa, ela é uma língua semínima. Eu vou para casa da vovó porque ela vai fazer um bolo que eu também quero comer. E a língua inglesa, ela normalmente tem um acento sempre no mesmo lugar. Então, a língua inglesa é formada de padrões. E a língua portuguesa não é padrão. Então, você tem que mudar. Então, tem todos esses aspectos de você analisar a música, analisar o som, analisar como é que você faz, como é que você funciona, o que eu tenho que fazer no som. E o principal de tudo, né, é o que eu falo para os alunos. Uma pessoa que tem uma dificuldade de fala, ela tem a audição perfeita. Então ela consegue ouvir, mas ela não consegue falar, porque ela tem uma deficiência na fala. A pessoa que tem deficiência auditiva, ela não consegue falar, porque o cérebro dela não sabe quais são os vocabulários. E ele não processa aquilo. E isso faz na música. Se você não ouvir música, e se você não estiver ouvindo aquilo e absorvendo, você não vai conseguir fazer. Então o negócio é ouvir e absorver, e aí eu começo na imitação. O que eu faço? E aí você começa a usar esses princípios. Vou ter que mudar o som, vou ter que mudar não sei o quê, vou ter que usar isso assim, vou ter que fazer não sei o que lá. E aí você vai procurando. E é claro que tem sempre uma pessoa que dá aquele toque, né? Você está indo, e nesse campo foi o Bill Evans, ele me deu um tá, e na hora saiu aquilo, né? E quando eu vi, eu já estava na jazz band, fazendo solo, tocando com Dave Liebman, tocando com esse pessoal todo, assim, e sem passar vergonha, né? Porque a primeira vez que eu fui tocar um improviso, eu fui fazer um curso, antes de fazer um curso com o Emerson, o professor falou assim, não, toca aí uma bossa nova. Aí eu toquei um Tom Jobim e fiz um improviso do Tom Jobim legal também. Ele falou, o pessoal ficou assim, uau, o cara improvisou na harmonia de Tom Jobim. Aí ele me deu um blues. Eu não consegui fazer o som do blues e eu errei todas as notas do improviso, porque eu não sabia o que era o blues, como funcionava. Então a linguagem, é importante a gente estudar isso também. Então a gente estuda a linguagem, o que é aquela música que significa, como é que ela foi construída, qual é o tipo de coisa que faz. O que eu tenho que fazer para que eu seguir aquele som.
Tá? Outra coisa que é interessante a articulação. Tá? Então eu articulava, meu professor falava de jazz, falava, não, você não articula tanto assim. Aí você tem que mudar o tipo de articulação. Aí você volta às aulas de português, né? São as consonantes bilabiais, lingodentais, tá? Palatal e tudo mais. E cada uma dessas tem um som. O tá é mais forte, o dá é mais suave, o rarará é mais suave, ainda o fá é mais ainda. Então você tem todos esses tipos de articulação que vão indo em função disso. E o que a gente descobre no final, eu estou dizendo, nessa mexida toda que você descobre, é que não existe uma fórmula mágica. Existe um domínio de você ter um domínio sobre o que você faz e você escolher aquilo que você quer fazer. Então é mais do que uma fórmula, tá? Porque a fórmula te deixa enraizado em tocar só daquele jeito. E a hora que você domina uma coisa, você pode sair para cá, sair para lá. Então o pessoal que gosta de tocar popular e gosta da música erudita também, como é o meu caso, tá? Então, essa semana eu fui lá, toquei com o Josué, a gente fez um dueto em jazz também. Aí eu fui tocar com... Aqui nós gravamos um dueto de jazz também. Então, a gente fez um do Lenny Niehaus. Aí a gente eu fui tocar com o Choro das Três, elas me chamaram para fazer uma participação. Aí você toca com eles também, elas, professor, obrigado aí por ter vindo e tal. E você consegue fazer e transitar nesses universos e você conversa com as pessoas sobre aquele assunto, sabendo do que está acontecendo, tá? Então a gente vê, de cara, o aluno que só estudou erudito querendo tocar o jazz, a gente vê toda, ele está dentro daquela articulação e tudo mais, aí ele vai soltando e vai indo. Então é uma questão das linguagens, de você primeiro entender a linguagem. Por isso que eu digo que eu não ensino saxofone erudito ou saxofone popular. O que eu dou para o aluno são as ferramentas para ele escolher o que ele quer tocar. Isso, eu falo a mesma coisa. Porque eu estou dando ferramenta para você. Você vai fazer, o problema é seu. Tá? E aí você vai ter que ir atrás da linguagem que tem. Então eu acho meio até essa coisa que eles separam, não, eu toco saxofone popular, eu toco saxofone erudito, eu acho meio assim, até meio, às vezes, uma falácia, né, de você colocar, eu tenho curso de música popular, eu tenho curso de música erudita. Para ter uma ideia, uma vez eu tive que pegar uma turma de Harmonia 2 e que vinham de 5 professores diferentes. Ela estava represada porque não tinha um professor para dar. E eu estava acabando de voltar, eu fiquei 7 anos, só 20 horas, eu voltei a 40 horas, aí chegaram, pô, a gente dá um jeito nisso aqui. Aí eu fui olhar para eles lá e tinha gente que tinha feito harmonia funcional de jazz, outros que tinham feito harmonia tradicional, outros que tinham usado um método, outros que tinham usado aquele método, outros que não sei o que e tal. Aí eu olhei aquele angu de caroço, eu falei, pô, como é que não vamos fazer isso aqui? A única saída que tive foi ser o cara que mais conheceu a harmonia na vida. Que conhecia tanto que ele foi capaz de destruí-la. Que foi Arnold Schoenberg. E Arnold Schoenberg tem um método de harmonia que é completíssimo. E aí eu comecei a usar com os alunos, quando eles viram, mas isso aqui é o dórico do... Não, está aqui o Schoenberg falando. Você vai, através das tríades menores, das construções que você faz, você chega... Aí eles começaram, mas isso aqui são os acordes alterados. Eu achei que isso tinha sido inventado no jazz. Eu falei, não, está aqui. Aí você consegue conectar essas duas linguagens. O curso foi sensacional, porque os alunos que estavam com a visão conseguiram ver a outra, os que estavam assim e tal, mas eu tive que ir num lugar onde você tinha o fundo do poço para puxar eles entenderem isso. Tá? Então, quando eu falo que você não tem nada inventado, acabei de dar um curso também de história da música que eu dei para o pessoal online, aí eu tocava um canto gregoriano. Aí eles ouviam o canto gregoriano e falavam, o que é? Vamos ver. Aí todo mundo fala, a monofonia que toca, não sei o que e tal, e você tem as frases que são divididas assim, não tem... Aí eu falei, mas ele está presente até hoje. Aí eles falam, como assim, professor? Aí eu peguei o Cálice do Chico Buarque. Aí pus o Cálice do Chico Buarque, até aquela introdução, né? Que o pessoal, como é que é o nome daquele quarteto vocal? Esqueci. Bom, enfim. Eles cantam aquilo lá em 6 vozes e tudo mais. Aí eles começaram a ver, pô, a melodia é a mesma. A melodia é a mesma. Qual é o texto que ele está usando lá no... é um salmo. E aqui? Que ele está usando também texto bíblico. Pai, afasta de mim esse cálice também. E quando você tem... A única coisa que ele é uma monofonia aqui é uma polifonia. Então teve uma evolução de um para o outro, mas a base é uma só. Aí eles ficam olhando assim. Eu fui fazendo isso com todas as épocas e mostrando coisa mais moderna, tá? Do que era fazendo. E aí o pessoal chega à conclusão e fala assim, não é tão moderno assim. Ele só está
com uma tecnologia maior e usando a maneira de organizar, às vezes, de uma outra maneira. Né? Então, ele organiza de um modo diferente, você tem uma nova coisa. Então, no saxofone é exatamente isso. Tá? E aí o pessoal fala, não, mas eu preciso ter isso aqui, eu queria fazer assim, como é que eu faço essa coisa? Eu falei, quando faz o growl, né, que você pega e faz o... Eu falei, você não vai conseguir fazer isso enquanto você não tiver uma coluna de ar firme, porque a sua nota vai desafinar. Ah, tá. Então, quer dizer, tudo você tem que ter a técnica para poder te ajudar a fazer tudo aquilo. Né? Então, eu sou meio assim, cético dessa coisa de você separar. E eu acho que você também é uma pessoa que gosta de sentir essas duas. Eu acho que o que você falou, eu adoro essa frase mesmo, que assim, você fornece ferramentas. Cara, se você quer construir uma mesa, você construi uma mesa. Se você quer fazer um armário, você faz um armário. Se você quer fazer uma, sei lá, uma tábua de passar roupa, você faz uma tábua de passar roupa, porque você tem as ferramentas para isso. Então as ferramentas estão dadas. Cara, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Se preparar as ferramentas, entende os fundamentos do instrumento, sabe como ele funciona, tá? Então, o que é sonoridade, tá? O tipo de coisa, a digitação e tudo que você vai fazer, tá? Aprende os fundamentos da música, né? A harmonia, tudo aquilo que você pode fazer, que vai fazer. Pronto, agora você faz o que você quiser. Né? Isso aí. Então, isso demorou um pouquinho para eu poder descobrir, é claro. Claro, a gente é uma trajetória que a gente vai pegando e colocando. E o que me ajudou mais agora nessa didática toda foi eu ter feito um PhD em educação musical. Isso me abriu muitas coisas que, de repente, você começa a ter uma ideia melhor de como você consegue transmitir aquilo de uma maneira mais fácil, que o aluno consiga entender e futuramente reproduzir. Porque, bem ou mal, todo músico um dia vai dar aula do seu instrumento. Né? Com certeza. Então, é importante que ele tenha essa ideia, não só de que ele faz. Como é que você faz? Eu faço. Tá? E isso foi uma das coisas, durante um período, quando eu estava em São Paulo, o pessoal vinha ter aula comigo lá e falou, pô, professor, eu gosto de ter aula com você, porque você não esconde o jogo. Aí eu falei, não, pessoal, você tem que entender o seguinte, os caras não estão escondendo o jogo. Eles não sabem, eles fazem. E eles não conseguem explicar para você como eles fazem, porque eles tiveram que quebrar uma pedra danada, porque não tinha ninguém para dizer para eles o que ele tinha que fazer. Aí eles param e olham assim, tá bom. Então eles começam a ter tirar um pouquinho também dessa coisa de você ficar achando que as pessoas estão se escondendo. As coisas. Não, todo mundo está tentando dar o melhor. Mas alguns não têm, não sabem como é que chegaram lá. Eles simplesmente chegaram. Sim. Né? Então, aquela frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez, exatamente. Aí você fala, como é que você fez? Não sei, eu fiz. Eu fiz. Genial. Vadinho, quero te agradecer muito pelo papo, senão a gente vai ficar aqui, vai ficar um podcast aqui de 5 horas e não é o caso. Então, muito obrigado pela sua visita, pelo nosso som aqui, nosso dueto, pelo papo todo, suas opiniões. Muito importante compartilhar isso. Cada um tem sua visão de mundo, né? Lógico. De vida e de música. E aí acho que é legal a gente assistir e triar, né, as informações, o que serve, o que não serve. Essa eu acho que é a ideia também do projeto, das pessoas poderem assistir isso e ter um feedback depois. Gostei mais disso, isso me serve, isso não me serve. Então esses papos são muito legais por conta disso também, né? Além dos encontros. Então seja sempre muito bem-vindo a Curitiba, espero que volte outras vezes. Vamos ver, vamos lá. Que é a primeira, né? A oficina é a primeira, né? É a primeira que eu faço. Aí o pessoal ficou animado, né? Que bom. Você participando, né? Eu nunca falei não. Assim, vamos fazer, vamos. Eu sou assim mesmo. A pessoa fala assim, você falou, vamos fazer. A hora que for, a gente faz. Vamos dar um jeito. Dá um jeito, a gente faz. Tá? E o principal de você estar falando isso das opiniões, tá? Eu sou fã do Nelson Rodrigues, que dizia que a unanimidade é burra. Concordo plenamente. Então tem que ter pluralidade, as pessoas têm as suas opiniões diferentes. E a gente tem que respeitar todo mundo. Isso aí. Cara, muito bem-vindo, muito obrigado pelo papo, pela gentileza da visita. Bom, até prazer. a próxima. Isso. Abração. Valeu. Valeu. Obrigado.